Amados e diletos irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta com o nosso estudo bíblico. Em o nosso conteúdo anterior, nós havíamos falado sobre o jejum de Saul e os seus resultados, os seus efeitos nos soldados. Eles foram tomados de fraqueza pela fome e deixamos isso bem claro. Mas, dado a situação constrangedora e caótica que os soldados famintos passaram, eles foram submetidos a praticarem atos de maldades impulsionados pelo decreto maligno de Saul, o rei carnal. Por isso eu peço a você que abra a sua Bíblia no capítulo 14 de 1 Samuel, versículos 31 ao 35. O efeito nos soldados que foram forçados a cometer atos de maldade. Claro, eles não tinham outra opção. Após a vitória, após o combate, os soldados vencedores, porém famintos, com fome, com estômago completamente vazios, eles terminam abatendo os animais que foram capturados nos arraiais dos filisteus e comendo a carne crua com sangue e tudo o que é proibido pela lei de Moisés, eles praticaram ali para matarem a fome, pois a lei de Moisés proibia que os judeus comessem os alimentos com sangue. E quando o rei carnal percebe isto, ele providencia para que o sangue seja totalmente escorrido, de forma que os homens passam a comer a carne limpa. Ele pede uma grande pedra para que os animais sejam postos ali, para que o povo evite de comer a carne com sangue. É o que iremos analisarmos nesses versículos de 31 ao 35 do capítulo de número 14 de 1 Samuel. No verso 31, observamos um exército faminto, vencedores da batalha, saíram com a bandeira da vitória, porém completamente mortos de fome. O povo se achava exausto em extremo. Versículo 31. Lançando-se ao despojo, tomaram ovelhas, bois e bezerros e os mataram no chão e os comeram com sangue. Olha a situação em que chegaram os soldados de Israel.
Observe que a vitória teria sido maior se não fosse a intervenção de Saul. Você imagine se esses soldados estivessem nesta batalha alimentados, fortalecidos, etc. Mas a intervenção de Saul e o seu zelo desproporcional com a graça, com a paz, com a fé, dificultou em muito o sucesso dos soldados, mas voltando vencedores, terminaram praticando atos de maldade, violou os mandamentos de Deus, escrito por Moisés. Isso mostra como a carne pode transformar a vida de muitas pessoas em um fracasso, pois ela leva as pessoas ao descumprimento das Escrituras. Ela é um estorvo em busca das respostas de Deus, das vitórias de Deus para as nossas vidas. A carne dificulta a vitória, pois o exército ainda estava em combate. Porém, se esses soldados não se alimentassem, e se não fosse, conforme veremos, a intervenção de Deus por causa de um homem de fé nesse exército, o povo teria sido consumido pela espada e pela fome. E a Bíblia diz: e o povo comeu-os com sangue, o que era, conforme vimos, proibido pela lei do Senhor. O versículo de número 33. Saul procura, portanto, consertar o seu erro, e a Bíblia diz que ele procurou organizar aquela matança de modo que pudesse extrair, tirar, escorrer o sangue da carne daqueles animais, para tentar evitar o povo de cometer esses atos de maldade. O verso 33 diz o seguinte: o povo peca contra o Senhor, comendo com sangue. E ele disse: me tragam agora para cá uma grande pedra. Quando o povo viu alguns soldados, os outros comendo carne crua como animais, como feras, aquilo chamou a atenção de outros e logo passaram a informação para Saul: olha, o povo está comendo carne com sangue. E Saul simplesmente providencia uma pedra e traga para cá esta pedra. E agora o animal seria morto e sobre aquela pedra e não no chão. O sangue poderia escorrer e eles poderiam comer da carne de forma legal, de forma conforme Deus estabeleceu. Essa pedra serviria para que os animais não fossem abatidos em terra, e sim em cima da mesma, para que o sangue pudesse escorrer saindo da carne e evitando o povo de pecar contra Deus. E assim, depois que eles resolvem esta situação, depois desta vitória contra os filisteus, Saul se propõe a construir um altar.
É interessante, não é? Saul preocupa-se em erigir um altar para Deus. Olha o que diz o versículo de número 35. E edificou Saul um altar ao Senhor, o qual foi o primeiro altar que edificou ao Senhor. Que tipo de culto, que tipo de adoração se podia extrair do coração de um rei maligno, carnal, apóstata, desviado de seu Deus? O altar no Antigo Testamento era uma tipologia da cruz de Jesus Cristo, nosso Senhor, na qual o Senhor Jesus seria imolado. Então aquele altar e todos os outros tinham uma tipologia bíblica que falava sobre a obra redentora de Jesus Cristo no Calvário. Saul usa esse método, assim como muitos usam um crucifixo no peito, um talismã, um pé de coelho, uma ferradura na porta. Parece interessante ele construir um altar, mas como ele era um ímpio e levava a religião de Jeová numa formalidade simplesmente, uma religião praticada sem fé, sem propósito, sem espírito profético, não passava de uma atitude formal, uma coisa supérflua, sem fundamento espiritual. Era uma espécie de um talismã para ele. Assim como você carrega esse crucifixo no peito, mas não parou ainda para analisar os valores fundamentais do cristianismo na pessoa sacrossanta e ressurreta de nosso Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou com poder e glória para perdoar os pecados e lhe dar uma vida cheia do Espírito Santo e um caminho aberto para a eternidade com Deus. Isto significa muito mais do que apenas conduzir no peito um crucifixo, usar um pé de coelho para dar sorte, um talismã, uma ferradura na porta, coisa dessa natureza. Isso mostra a formalidade da sua fé, da sua crendice, que não sai disso. E foi com essas finalidades que Saul decidiu edificar um altar ao Senhor, mesmo sendo um ato de responsabilidade dos sacerdotes da linhagem de Arão. Está claro que ele fez uso de um ato religioso sagrado de maneira formal, sem qualquer compromisso de fidelidade com Deus, pois as suas obras eram más. E nós vimos aqui no conteúdo passado e esses dois efeitos do seu jejum nos soldados que foram tomados de maldade, praticando este ato de maldade, fraqueza, conforme vimos no vídeo anterior, os efeitos do jejum de Saul no seu povo. Em o nosso próximo conteúdo, estaremos analisando o jejum de Saul e o seu efeito em Jonatas, o seu filho. Veremos isto, se Deus permitir,
em nosso próximo conteúdo. Que Deus te abençoe e que nós possamos levar a nossa fé, a nossa religiosidade diante do Eterno, não apenas como uma coisa a mais em nossas vidas. Porque tem pessoas que levam a fé, a sua religiosidade, como uma formalidade, uma liturgia que se repete todos os dias e não sai disso. Se torna uma coisa decorativa, uma decoreba permanente. E isto não é culto a Deus. O culto a Deus brota da alma. E a cada dia você é renovado com a influência e a atuação do Espírito Santo em suas entranhas. E você sempre adora, se aproxima com adoração, com lágrimas, com paz perene. E a sua vida em meio às lutas se torna um verdadeiro céu. Não é verdade? Você sabe do que eu estou falando. Veremos, portanto, o efeito do jejum de Saul no filho. Deus lhe abençoe em nome de Jesus Cristo.